Impostos. Desde que o mundo é mundo, somos obrigados a pagar. Independente de como utilizem esse recurso, eles ainda exigem que a gente acerte esse valor. Pois um erro e seu CPF, passaporte ou conta bancária podem ser bloqueados sem o mínimo aviso. O fato é que, além de pagar impostos, o investidor tem uma importante meta: multiplicar o seu patrimônio. Para eliminar o primeiro problema e te ajudar a se livrar do leão, Alice Porto, a contadora da Bolsa, a convite do Infomoney, traz os principais erros e pontos que todo investidor deve se atentar nesse período do ano. Assim como muitos, ela descobriu perto da data limite de entrega que seu contador não era especialista na tributação de investimentos e, de uma hora para outra, foi obrigada a fazer tudo por conta própria. Daí surgiu uma empresa que hoje soma mais de 2 bilhões de reais sob custódia na declaração de imposto de renda para investidores. E a proposta do encontro de hoje é simples: esclarecer todas as dúvidas que rondam esse período de forma que você dê seus primeiros passos rumo à declaração correta dos seus investimentos, pagando o que é justo, nem um centavo a mais e nem um centavo a menos. Por isso, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Masterclass IR Sem Medo. Olá, investidor de bolsa! Seja bem-vindo à Masterclass IR Sem Medo. Meu nome é Alice Porto e chegou o grande dia. Primeiramente, quero te dar os parabéns por estar aqui. Essa é uma iniciativa da Infomoney junto com a contadora da Bolsa para trazer conteúdo de qualidade para quem investe. Mesmo se você começou há pouco tempo, se já declara ou se teve algum problema com a Receita e está decidido a assumir o controle da sua declaração, essa aula é para você e para todos os investidores. Logo de cara, quero trazer um número importante e que também nos motivou a fazer esse conteúdo. Não sei se você sabe, mas o número de pessoas na malha fina vem crescendo a cada ano. Só em 2021 foram mais de 800 mil e em 2022 tivemos mais de 1 milhão de pessoas. São quase 30% a mais do que no ano anterior. Talvez você já saiba, mas uma das consequências de cair na malha fina é ter seu CPF bloqueado. Já imaginou? E fazer um Pix, comprar um remédio controlado ou apresentar seu passaporte e ser barrado? Em todos esses casos, é disso que estamos falando aqui. Então, para evitar que você seja o próximo e passe por algo assim, assista essa Masterclass maravilhosa. Foca aqui e vamos juntos até o final. Não é difícil, mas esse assunto exige atenção. Para começar, quero passar os tópicos que serão abordados hoje. Assim, você já entende tudo o que vamos conversar agora. O primeiro tópico é sobre os principais erros que as pessoas cometem e que podem te fazer cair na malha fina. Depois, vou passar pelas principais mudanças que a Receita divulgou, porque tem muita gente achando que é festa, que está tudo liberado. E não é bem assim. Também vou te dar algumas dicas que podem te ajudar a recolher exatamente o quanto é devido. Nem um centavo a menos e nem um centavo a mais. E já adianto que não se trata de algo ilegal. São só dicas para que você tenha certeza de que está pagando o que realmente deve pagar. Para finalizar, também vou mostrar um passo a passo para ser possível entregar a declaração anual. E não precisa se preocupar em anotar, porque eu já tenho uma boa notícia nesse começo de aula. Nos próximos dias, meu time vai liberar um PDF com um resumo do conteúdo. Ele vai chegar no seu e-mail, caso você queira rever algum ponto. Se você estava pensando em anotar tudo, pode ficar tranquilo. É só prestar atenção e depois colocar em prática. Antes disso, quero trazer uma história. Ela conta de onde surge o leão e como o brasileiro pegou tanto medo da Receita. É claro que hoje tem toda a questão de bloquear CPF, conta bancária e etc. Mas é interessante e eu quero compartilhar com você. A primeira vez que tentaram inserir a obrigatoriedade desse imposto no Brasil foi em 1800. Mas o tamanho do país e a falta de recursos
inviabilizaram o projeto. Depois de tantas tentativas, Arthur Bernardes, em 1922, conseguiu. Como o Brasil passou por várias mudanças até 1970, principalmente pelo crescimento do setor industrial e aumento do número de pessoas vindo para uma mão de obra formal e registrada. Mesmo assim, o volume de arrecadação não batia com o tanto de empregados. Tinha muita gente que conseguia driblar o fisco. Para tentar diminuir isso, o governo fazia pronunciamentos televisionados usando os ministros da Fazenda, até que, pensando em uma forma de aumentar essa captação, o fisco abriu licitações para agências de publicidade. Isso foi em 1979 e pela primeira vez lançaram uma campanha governamental com um apelo diferente. A ideia era mostrar que o governo estava investindo para checar de forma individual a renda das pessoas e se aproveitando dessa ideia de fiscalizar individualmente, de ir atrás das pessoas e quase caçar quem estivesse irregular, a agência que venceu a licitação decidiu usar o leão como personagem principal da campanha. O problema é que o primeiro leão pego para isso não tinha juba. E o próprio ministro da Fazenda pediu um mais real e produziram a campanha que você está vendo na tela. E essa ideia do leão foi tão forte que você mesmo sabe do desfecho. O governo aderiu ao símbolo e hoje todos se referem à Receita como leão. Acontece que a Receita levou isso bem a sério e o que você imagina ser um leão, hoje na verdade é um conjunto de supercomputadores. Para você ter ideia, só em 2021 foram 1,7 bilhões de reais gasto com tecnologia da informação e em 2023 ela já tem um orçamento autorizado de mais de 1 bilhão de reais. Sendo que dentro desses supercomputadores são pelo menos 165 filtros para checar a veracidade dos dados. Isso sem contar o uso de uma inteligência artificial nessa varredura. Em outras palavras, não tem como escapar. O único caminho é fazer e fazer da forma correta, se atentando aos detalhes e seguindo um passo a passo bem estruturado. Acredito que posso te dizer como fazer isso, porque de lá para cá, mesmo com todos esses avanços, já foram milhares de declarações que somam mais de 2 bilhões sob a minha gestão na contadora da Bolsa. Mas antes de ir nesse passo a passo, vou revelar os principais erros que a maioria dos investidores comete e que, se você evitar, já vai ser de grande ajuda para o seu bolso e para o seu CPF. Tem gente que erra por não saber e outros porque não se atentam aos detalhes. Principalmente agora que a Receita mudou algumas coisas dias antes da declaração anual. Por isso, vamos começar pelo erro mais comum, a não declaração dos seus investimentos. Se você não sabe, as corretoras e bancos recolhem um valor simbólico de cada transação feita e informam para a Receita. Com isso, a Receita espera a sua contrapartida. Acontece que a maioria das pessoas não sabia disso. Mas a falta da entrega da sua declaração gera distorções na checagem da Receita. E mesmo que agora as coisas tenham mudado, eu te aconselho a declarar. Para explicar o porquê, vou passar rapidamente pela mudança que aconteceu. Antes, a Receita separava sua vida normal dos seus investimentos e focava apenas nos seus investimentos, caso você tivesse qualquer quantia investida em bolsa. Hoje, ela olha primeiro para o seu patrimônio, para o seu salário e rendimentos para depois ir em cima dos seus investimentos. Com isso, quem ganha mais de cerca de R$ 2.380 mês, o que dá exatamente R$ 28.559,70 por ano, precisa entregar a declaração, não importa a quantia investida. Agora, principalmente, quem ganha menos pode estar pensando, mas por que é bom eu declarar? Vamos lá! Se você começou agora, ganha seus 1.000, 1.500 e coloca 50 a 100
por mês, você parece livre. Só que tem uma coisa que você não se dá conta. Hoje, você pode estar nesse rendimento, mas em pouco tempo, você com certeza vai atingir os R$ 2.380 por mês. E se você não entregar a declaração, a Receita vai entender que todo o seu salário era gasto com despesas, quando do nada você aparece com um patrimônio de 3 ou 4 mil em bolsa. E aqui aparece a inconsistência. Depois, quando você for regularizar, os juros e multa que podem ser aplicados vão desperdiçar todo o seu esforço feito anteriormente. Então, se você investe qualquer valor, eu te aconselho a declarar, porque esse erro pode te fazer cair na malha fina. Para o bem da sua vida financeira, pense da seguinte forma: a Receita parece enxergar os investidores de bolsa como pessoas ricas. Não importa se você ganha 1 ou 20 mil mês. Falou de dinheiro, calcula e declara, porque no futuro você não vai ter surpresa. Depois você aparece com algum valor de patrimônio que não tinha sido declarado e corre o risco de cair na malha fina e ter a sua vida bloqueada. Entenda, toda corretora ou banco declara o IRRF. Se você não conhece esse termo, IRRF é o Imposto de Renda Retido na Fonte. E esse IRRF é uma obrigação que pessoas jurídicas ou equiparadas têm frente à Receita. Como as notas de corretagem levam um CPF, que nesse caso é o seu, aquela inteligência artificial e os supercomputadores vão esperar sua contrapartida, uma hora ou outra. E se você não faz, ela pode, em outro momento, te notificar com juros e com multa. E mesmo que, na regra de anos anteriores a 2022, você não tenha declarado e não tenha sido notificado, saiba que este risco existe. Depois de encontrar inconsistência pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, ela tem até 5 anos para te pegar. Por isso, como eu disse anteriormente, não espere ganhar o salário equivalente a R$ 28.559,70 por ano para calcular. Pode ser que isso te custe mais caro e você perca outras oportunidades. E se você já investia, não tem nem o que falar. É declarar, pronto e acabou. A Receita só beneficiou um grupo pequeno de investidores com as mudanças. E já a gente vai falar sobre isso. Mas, na prática, as coisas continuam bem parecidas. Se você não declarava e ficou pensando em como regularizar os anos anteriores, daqui a pouco falaremos sobre isso. Agora, eu quero falar sobre outro erro que pode te custar alguns reais a mais de imposto na sua declaração. Se você ou seu contador não conhece o lucro isento, ele pode ser um divisor de águas no seu imposto. Para explicar o que isso quer dizer, preciso avisar que todo investidor tem uma margem de isenção. Ela está abaixo dos R$ 20 mil, com exceção do day trade. Isso quer dizer que, quando você vende no total do mês menos de R$ 20 mil, você não tem imposto, mas se é obrigado a declarar, tem que informar esse valor na declaração. E detalhe, isso nas ordens de compra e venda de ações, com exceção de shorts. Muitas pessoas, sem saber disso, acabam declarando tudo no menu renda variável e a Receita automaticamente tributa tudo o que vai nesse menu de renda variável. Pode ser que isso não ocorra todo mês e você use essa brecha de R$ 20 mil de forma estratégica, mas aproveite. Declarar lucro isento em renda variável é como dar de graça 15 a 20% das suas operações para a Receita. Para aproveitar isso, é preciso disciplina e cálculo em dia. Aproveitando o fato de citar o cálculo, daqui a pouco falarei sobre ele e sobre a parte de revisar o que não foi feito nos anos anteriores. Mas para finalizar esse ponto, perceba que um erro leva ao outro. Você não declara porque acha que está isento e com isso pode pagar caro quando a Receita te pegar na malha fina. Então, pare de ficar postergando esse ponto e entenda de uma vez por todas. Declarar é obrigatório, mas recolher imposto? Talvez não.
Nesse caso específico, tudo pode ser resolvido na aba Rendimentos isentos e não tributáveis. Então preste atenção, porque depois acontece igual com os outros investidores que me chamam via direct dizendo: Alice, fiz tudo certinho e ainda recebi isso, o que eu faço? A princípio, o que você precisará fazer é entrar e retificar, seja no ICAC, seja no PGD. Continuando, ainda nos erros de declaração. Vamos falar agora do terceiro erro, que com as novas regras pode parecer uma besteira, mas eu julgo como um dos erros mais caros para o investidor. O terceiro erro é o de não declarar seus prejuízos. Sendo bem direta, todos sabem que prejuízos não são tributáveis. Com isso, tem quem pense, se não paga, por que eu vou declarar? Acontece que não declarar um prejuízo pode tirar seu direito de abater os lucros tributáveis lá na frente. Vamos dizer que 2021 tenha sido um péssimo ano e você decidiu não declarar. Aí vem 2022, ano fantástico, em bolsa, e você recupera boa parte do prejuízo de 2021. Digamos que com os lucros e DARFs, agora você tem o imposto de renda para pagar. Se você tivesse calculado e declarado o prejuízo de 2021, você poderia abater neste ano e, consequentemente, pagaria menos imposto ou nem pagaria, dependendo do caso. Mas agora, além do prejuízo que você teve em 2021, você também vai pagar os impostos do lucro de 2022. Com isso, você não tira proveito nenhum do abatimento e ainda corre o risco de ser pego na malha fina, porque pelo IRRF, a Receita pode achar que você tem mais do que deveria ter. Investidor, prejuízo não é sinônimo de vergonha para ninguém. Além de ser sinal da sua evolução, que você está ali investindo, aprendendo, você também tem a oportunidade de abater isso futuramente, mesmo que você não atenda aos requisitos mínimos que te obrigam a declarar na bolsa. Recomendo que você informe os seus prejuízos. Isso será bom para os seus lucros futuros e o seu bolso. Para que você entenda que esse último conselho não é da boca para fora, quero rapidamente te contar a minha história. Em 2007, eu ajudava minha mãe a tocar a empresa da nossa família, empresa familiar. E nessa época, eu decidi investir. Foi aí que descobri que dinheiro podia fazer dinheiro, porque até então, tudo que eu sabia passava por matéria-prima, manufatura, vendas e administração. Acontece que nesse mesmo ano, perdi 17 mil reais na bolsa. Eu fiz de tudo. Operei termo, mini contrato, opções, fiz até day trade. Eu não sabia nada. E acabei tendo esse prejuízo. É claro que nessa época eu ainda não tinha saído de casa, já tinha meu emprego e pude encarar tudo isso como um aprendizado. O problema é que, no fim desse período, poucas semanas antes de encerrar o prazo da declaração de IR, meu contador me liga falando assim: Alice, está faltando uma contrapartida de uma nota de corretagem sua. E aí eu perguntei, mas de que nota? Ele me deu o código, eu consegui identificar e respondi, essa aí virou pó. E ele me perguntou, pó de quê? Nessa hora eu gelei. Foi aí que percebi que ele não entendia nada. E o pior, se eu deixasse a minha declaração na mão dele, ele poderia complicar tanto o meu CPF quanto a empresa da minha família, porque eu estava no contrato social. Encurtando essa história toda, no tempo restante, peguei toda essa parte, mergulhei nas legislações, fiz algumas ligações e foi aí que acabei aprendendo sozinha. Felizmente, como você pode ver, tudo deu certo. Aquela semana foi importante, não só para aquela declaração, mas para toda a minha história. Isso porque naquele mesmo mês, depois de entregar minha declaração, eu liguei para a minha corretora e descobri que os investidores precisavam desse serviço. Foi aí que eu fundei a Contadora da Bolsa e hoje tenho mais de 15 anos de experiência
nessa área específica. São milhares de clientes atendidos e mais de 150 regras de negócios que identificamos ao longo dos anos, tudo observando os erros, as mudanças e aprendendo com cada declaração feita. Mas, voltando a falar do prejuízo, desde 2008 carrego ele nas minhas declarações e por só aportar ano após ano, eu ainda não precisei abater em nenhuma venda que tenha sido feita posteriormente, mas continuo declarando, porque quando precisar, terei esse benefício. Grave isso na sua cabeça. Prejuízo não declarado é prejuízo dobrado. Aproveitando o gancho do prejuízo e dos erros, quero trazer agora os principais desafios que você pode enfrentar esse ano. Principalmente agora que a Receita Federal anunciou as mudanças. Muita gente está fazendo confusão com isso, mas acredito que é simples. E eu vou te explicar o que realmente aconteceu. Antes, era claro que toda pessoa com R$1 ou $1 era obrigada a entregar. Isso porque a Receita separava as coisas, a vida do cidadão da sua vida como investidor. Se você investia, ela literalmente desconsiderava seu salário e outros rendimentos e você era obrigada a declarar só pelos investimentos. Tem R$1 investido? Declara. Agora, para se livrar dessas declarações menores, miudezas e até de alguma forma incentivar quem está começando a continuar, ela acabou isentando a entrega da declaração para um pequeno grupo de pessoas. Só que diferente do que foi divulgado por alguns na internet, isso não é uma ideia de alegria. A Receita liberou geral. Na verdade, na prática, as coisas não mudaram tanto. Para te explicar de forma simples e resumida, quero ensinar as 8 regrinhas do CICIM. É simples e acaba de uma vez por todas com as suas dúvidas sobre essas mudanças. A primeira delas é: se você ganha mais de 2.380 por mês. Então, se você ganha mais de cerca de 2.380 por mês e tem qualquer quantia investida, então você precisa declarar. Esquece toda história de patrimônio, rendimentos não tributáveis, etc. Todas essas outras questões. Tem um rendimento anual superior a R$ 28.559,70? Então você precisa declarar. Nem precisa olhar o resto. Se você ganha isso, é para declarar e ponto final. Antes de avançarmos, quero que você pense nessas regras do CICIM como filtros. Passou em um, vai para o próximo, mas se for pego em um dos filtros, já tem como certa a declaração. Então, voltando, vamos dizer que você não atendeu a esse requisito e agora vem a segunda regra do CICIM. Se você tem mais de 40 mil em rendimentos não tributáveis, você precisa declarar todos os seus investimentos. E com rendimentos não tributáveis, a Receita está se referindo a dividendos, juros sobre capital próprio, aposentadoria e até indenização trabalhista em alguns casos bem específicos. Então, se você ganha mais de 40 mil reais de alguma dessas fontes, também não importa o quanto você tem investido, você precisa declarar e informar tudo completo e correto. Ainda nas regrinhas ligadas à renda, existe uma última, que é a renda rural. Se você teve receita de mais de R$ 142.798,50 durante o ano, que dá cerca de R$ 11.500 mês com renda rural, você também precisa declarar. Independente do valor investido, você também precisa entregar sua declaração. Então, recapitulando, são 8 regrinhas do CICIM. Se você disser sim para qualquer uma delas, nem precisa ficar mais pensando nas outras. Para você entender, as 3 primeiras estão ligadas à renda e as próximas 3 serão ligadas a patrimônio. Então, continuando, a 4ª regrinha do CICIM é se você tem mais de 300 mil em patrimônio. Com patrimônio, entende-se casa, carro, terras, títulos e ativos de bolsa. Você não precisa ter todo esse valor só em bolsa,
ou tudo em uma casa. Pode ser a soma de todos os seus bens. Então, tendo mais de 300 mil em patrimônio, a soma do patrimônio, você é obrigado a declarar seus investimentos em bolsa. Percebe que se você já tinha isso antes, você já era obrigado a fazer seu imposto de renda anual. Então, as coisas não mudaram tanto assim. Mas, continuando, a quinta regrinha do CESIM ainda é sobre patrimônio, mas agora está ligada à venda de um imóvel. Se você vendeu qualquer imóvel e teve um lucro sobre essa venda, você também precisa declarar. E, de novo, entregar sua declaração, levando em consideração qualquer quantia investida. Mas não é só isso. Existe uma brecha de isenção para quem vende e compra um imóvel dentro do prazo de 180 dias. Acontece que, mesmo com essa isenção, você ainda continua obrigado a declarar tanto os imóveis quanto os seus investimentos. Bom, em patrimônios, são essas 3 regrinhas, mas ainda não acabamos, porque existem mais 2 ligadas exclusivamente aos seus investimentos de bolsa. Vamos dizer que você não atenda nenhum dos 6 requisitos anteriores de rendimento e patrimônio, mas se você tiver mais de 40 mil reais em vendas no total do ano, somando todas as vendas, você ainda precisa declarar seus investimentos. Se dá uma média de R$ 3.300 de vendas por mês. Só que você pode passar disso vendendo, por exemplo, R$ 10 mil por 4 meses seguidos ou alternados, ou fazer uma única venda de 40 mil. E aí você vai ultrapassar. A única questão é que tem que somar todas as suas vendas de todas as notas de corretagem. Ultrapassou 40 mil? Precisa declarar. E só trazendo de volta um ponto abordado no segundo erro que os investidores mais cometem na hora de declarar, naquela situação eu disse que você pode aproveitar o benefício da isenção para vendas mensais inferiores a R$ 20 mil. Mas perceba que eu me referi à isenção tributária e não isenção de declaração por causa da existência desse benefício fiscal. Então, muita atenção, porque para aproveitar essa isenção, você precisa ter seus cálculos muito bem feitos. Precisa ser bem organizado para não se embananar com isso. Por falar em cálculo, agora eu quero falar da 8ª e última regrinha do CESIM. Se você teve qualquer lucro tributável. O que é um lucro tributável? O lucro tributável é aquele lucro que vai ter uma DARF, que vai ter um imposto a ser recolhido. E mesmo que você não tenha encaixado em nenhum dos 7 critérios anteriores que mencionamos aqui, já fica obrigado a entregar a declaração anual e já que vai entregar ela, tem que colocar tudo correto e tudo completo nela. Mas repassando rapidamente, as 8 perguntas que você deve se fazer. Ganho mais de R$ 2.380 por mês e tenho qualquer valor investido? Então declare, entregue a declaração. Tenho uma renda não tributável superior a R$ 40 mil e invisto e essa renda tributável é dividendos, juros sobre capital próprio, aposentadoria ou indenização trabalhista? Então declare. Tenho uma receita rural anual superior a R$ 142.798,50 e investe? Declare. E agora, falando de patrimônio. Tenho bens e direitos que somados chegam a mais de R$ 300 mil e invisto? Declare. Vendi algum imóvel em 2022, tive lucro com essa venda e invisto? Declare. Mesmo com a isenção de 180 dias, vendi e comprei um imóvel e também invisto? Declare. E as últimas 2, que é, somando todas as vendas do ano, ultrapassei R$ 40 mil em vendas de ativo ou tive algum lucro tributável que teve que ser emitido uma DARF? Declare. Se você responder sim para uma única dessas perguntas, nem precisa pular para a próxima. É entregar sua declaração com seus investimentos nela. Dito tudo isso, você pode ter identificado que precisa declarar e não conhece um profissional de confiança para te ajudar. Ou queira corrigir as declarações anteriores e fazer certo daqui para frente. Enfim, você deve ter visto o que precisa fazer e que não é tão complexo assim. E como eu expliquei no início da aula, além de falar dos erros e das mudanças
que iam tornar esse 2023 desafiador, chegou o momento de compartilhar o passo a passo para aqueles que querem declarar seus investimentos. No início do ano, a InfoMoney me convidou para trazer esse conteúdo para facilitar a sua vida. Mas, como todos sabiam, uma aula era pouco para tratar todos os assuntos. Por isso, estruturamos e gravamos uma série de aulas para o IRPF 2023. É um curso com todos os conceitos e métodos fundamentais para a tributação dos seus investimentos. E antes de falar como você pode ter acesso às aulas, quero explicar o cronograma. São basicamente 4 módulos distribuídos em 22 aulas. No primeiro módulo, que estamos chamando de primeiro pilar, você conhecerá a base dos cálculos que todo investidor deve fazer antes de declarar. Desde uma visão do todo até o cálculo detalhado de cada operação e as bases que você deve considerar na hora de fazer isso. Talvez, para os mais iniciantes, isso seja novo. Mas quando você compra repetidamente uma ação, você precisa fazer preço médio, por exemplo. Esse é só um dos detalhes que estão dentro desse módulo. E caso você pense que uma calculadora automática pode resolver seu problema, não ter o conceito e o raciocínio por trás desses fundamentos pode te fazer usar a calculadora de maneira errada. Então, o que era para ser um benefício, na verdade, se torna dinheiro no lixo. Tem também a base de cálculo para que você entenda a parte da declaração dos prejuízos, dos lucros e dos abatimentos. Não adianta pular para o pilar da declaração para se livrar. Primeiro, é fundamental entender toda a base dos cálculos para poder avançar. Isso já vai te dar base para saber se tem DARF para emitir, se não precisa emitir e se tem imposto para recolher depois. Enfim, é literalmente o início de tudo. No segundo módulo ou segundo pilar, você vai ter todas as instruções sobre DARF, o que é, como deve ser emitida e até mesmo sobre IRRF, que são os impostos retidos na fonte e que você deve inserir para não pagar mais imposto ali na DARF. Aqui teremos uma aula mais prática onde vou descrever a emissão de uma DARF para você. No terceiro pilar, a gente vai conversar sobre declaração. Aqui você aprendeu sobre os principais erros que os investidores cometem e que você deve evitar se quiser pagar o que realmente é devido. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Mas além dos erros, nesse módulo vou abordar todas as regras e detalhes que não foram possíveis compartilhar aqui. São todas as diretrizes no detalhe, desde como identificar em quais regras você se encaixa, até como preencher suas informações no portal da Receita, tudo descrito nos mínimos detalhes. Então, se ficou alguma dúvida daqui, fica tranquilo que esse pilar é onde você vai desmistificar as questões da declaração. E para encerrar, também estamos trazendo um pilar só de Bolsa Americana. Já existe um número relevante de investidores brasileiros diversificando em ações americanas e saber declarar é fundamental. Aqui explico todas as particularidades que os investimentos dolarizados possuem. É um curso completo. Do cálculo à declaração dos seus investimentos em renda variável, direto ao ponto, de forma que você consiga assistir no final de semana e aplicar na sua declaração de IR deste ano. São mais de 3 horas de conteúdo rico. Para completar, até porque você ou seu contador pode ter cometido algum erro nas declarações anteriores, especialmente para quem se inscrever hoje, também vou dar um bônus especial. Uma aula que estamos chamando de sessão VIP. Nela você entenderá como corrigir os erros cometidos nas declarações anteriores e também os erros que podem ser cometidos.
Tudo será feito de forma online e ao vivo, assim, no final, você também terá espaço para tirar outras dúvidas que possam surgir durante o curso. Então, além de aprender a declarar de forma correta, já nas regras da Receita Federal em 2023, você também terá a chance de me perguntar o que quiser e entender os erros que podem te jogar na malha fina. O combo completo para você blindar seu CPF e seus investimentos. O botão para liberar seu acesso já está aqui embaixo, mas antes de clicar, quero dar mais um presente para aqueles que chegaram até aqui. Conversando com o time aqui da XP, da Infomoney, nós decidimos premiar as pessoas que tomarem a decisão de entrar no curso nesse lançamento. Então, além do bônus da sessão VIP, só aqui você conseguirá um valor diferenciado, pelo compromisso de levar esse conteúdo ao máximo de investidores possíveis. Nós estamos abrindo as inscrições por um preço especial. Se você clicar agora no botão que está aqui abaixo, você terá todos os módulos e a sessão VIP para tirar suas dúvidas por R$ 349,90, que no parcelamento vai dar em torno de R$ 1 por dia para você se livrar do leão e blindar o seu CPF. Aproveitando o momento, também quero deixar claro que esse curso tem garantia incondicional de 7 dias. Isso significa que se você adquirir, entrar e ainda achar que ele não é para você, é só solicitar reembolso e nós devolveremos 100% do valor pago na sua inscrição, ok? É como se estivéssemos te dando o direito de testar o curso por 7 dias. Lembrando que junto do curso, você também receberá a sessão VIP para tirar outras dúvidas. Nesse momento, onde a gente não pode errar, só essa sessão VIP é super estratégica para a sua declaração. Aproveite, libere seu acesso clicando no botão abaixo. Para quem ficou aqui, também quero deixar claro e reforçar algumas coisas. Primeiro, eu quero dizer para quem é e para quem não é esse curso. Como vocês viram, durante a aula existe o funil C5. Então, se você ganho mais de cerca de R$ 2.380 mês e tenho qualquer valor investido, entra no curso. Tem uma renda não tributável superior a R$ 40 mil, seja de dividendos, juros sobre capital próprio, aposentadoria ou indenização trabalhista, entra no curso. Tem uma receita rural anual superior a R$ 142.798,50 e investe, entra no curso. Falando agora de patrimônio, tenho bens e direitos que somados chegam a mais de R$ 300 mil e investi, entra no curso. Vendi algum imóvel em 2022, tive lucro com essa venda e investi, entra no curso. Mesma coisa com a isenção de 180 dias, vendi e comprei um imóvel e também invisto, entra no curso. E as últimas duas, somando todas as vendas do ano, ultrapassei R$ 40 mil em vendas de ativos ou tive algum lucro tributável que teve DARF, entra no curso. E se você também teve prejuízos, recomendo que você entre e aprenda para declarar esse prejuízo. Depois, no futuro, você pode perder a chance de abater e aí é prejuízo na operação e prejuízo na tributação. É um prejuízo dobrado. Para encerrar, se ficou com alguma dúvida, se quer mais informações sobre o curso, tem um botão aqui do lado que pode te direcionar direto ao nosso time de atendimento. Chegando lá, pergunte, tire suas dúvidas. Vai ser um prazer poder te ensinar e te ajudar a proteger seu CPF do leão. Muito obrigada, meu nome é Alice Porto e nos vemos dentro do curso. Um grande abraço!